Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Imagine uma força silenciosa, formada por produtores que, até pouco tempo, compravam no varejo, negociavam sozinhos e não conseguiam contestar os preços praticados no mercado. Agora, imagine esses mesmos produtores unidos, alcançando as mesmas condições normalmente oferecidas a grandes grupos do agro. Parece improvável? Pois já é realidade. Quem afirma é o Fernando Cadori, idealizador e líder da CoProSoja, uma cooperativa que em pouco mais de um ano saiu do papel com 80 produtores e já reúne mais de 1.300 cooperados. Juntos, estão quebrando paradigmas, nivelando o jogo e conquistando com força coletiva o poder de compra que antes parecia distante dos pequenos e médios. Com regras claras, estratégia afiada e um modelo inédito de operação, essa turma já importou máquinas diretamente da China, comprou dezenas de colheitadeiras no Brasil e protagonizou a que provavelmente tenha sido a maior transferência de marcas já vista no setor. Tudo isso com estrutura enxuta, união e ousadia. Mas essa história não se resume a números impressionantes. Ela é feita de visão, coragem, firmeza e um senso profundo de pertencimento. No bate-papo, Cadori fala sobre suas raízes, os desafios da sucessão familiar, a importância da gestão no campo e, sobretudo, sobre como a união pode ser a chave para o futuro do pequeno e médio produtor. Mais do que uma iniciativa inovadora, a CoProSoja representa uma mudança de rota, um caminho para tornar o agro mais equilibrado, uma estrada capaz de garantir que as futuras gerações tenham motivos e condições para continuar no campo. Porque onde há viabilidade, há permanência. E onde há união, há futuro. Fernando Cadori, literalmente até que enfim deu certo a nossa agenda, hein, meu amigo? É verdade. Faz quanto tempo que eu acho que saiu esse convite, essa tentativa de sentarmos juntos para conversar e gravar esse Patrão, eu episódio? acredito que desde o início do seu podcast, e aí eu faço a meia-culpa aqui na correria, e a ProSoja, desafio de cooperativa. Mas que bom que nos encontramos, né? Exatamente. Nossa história não é de hoje. Quando eu te conheci, você tinha cabelo ainda. Só eu? Nós dois, né? Ah, tá. Então, para quem não sabe aqui, eu acho que a nossa história se cruza no início, né? Quando o Patrone começava como repórter, como interlocutor do nosso setor, e eu iniciava minha vida institucional como membro da diretoria do Sindicato de Primavera, né? Muitos anos depois e muitos aprendizados depois, dá para dizer que a gente evolui um pouco, mas tem muito a aprender. Então, satisfação receber o grande comunicador que você é e o amigo que é. Então, estamos à disposição para conversar, você fique à vontade aí. Que maravilha, Cadore. E assim, cara, eu costumo dizer até para outras pessoas que participaram que a gente sabe a correria que a gente vive, né? Todo mundo sabe onde o calo aperta e quanto que a gente tem que correr para conseguir resolver todas as demandas que a gente se propõe a fazer. E a hora certa é a hora que dá certo, né? Eu acho que é o melhor momento e nada melhor do que o momento que nós estamos falando agora, justamente para tocar no assunto que a gente vai abordar aqui, entre tantos outros, né? Então acho que foi mais do que perfeita esse momento, esse encontro nesse momento agora tão proposital. Mas vamos lá, Cadore. Vamos, para quem está ouvindo, começando a ouvir esse episódio, vamos falar aqui. Me fala, onde é que nós estamos? Qual a função que você exerce hoje? Só para a gente abrir esse episódio, daí a gente segue para o cronograma específico aí, padrão do podcast. Bom, vamos lá. Hoje, especificamente, nós estamos na sede da CoProSoja. O que é a CoProSoja? A primeira definição que eu vou te dar é um sonho que se transforma em realidade. A CoProSoja é uma iniciativa que nasce de quando éramos presidente da ProSoja e viajávamos todo o estado de Mato Grosso. Inclusive ontem, né, você fez a finalização do circuito, o maior evento sem dúvida do estado de Mato Grosso, e fez muito bem com o nosso presidente Lucas da ProSoja. E nessas andanças a gente começa a observar que a dor do produtor ela muda só de endereço, né? Então o estado de Mato Grosso é um estado jovem, nós percebemos que nós precisávamos nos unir em número para poder buscar viabilidade no mercado, principalmente que atravessamos um cenário de pandemia ali que colocou a viabilidade em xeque. Um aumento generalizado no custo de fertilizantes, insumos, máquinas e tudo mais. E como toda crise gera
saídas, a gente viu ali uma possibilidade de juntar produtores comercialmente, falando em números, para nós operarmos um item que estava extremamente oneroso, que são máquinas agrícolas. Então ali a gente viu, moldamos toda a estrutura, começou com uma ideia e no final do nosso mandato na diretoria da ProSoja, obviamente um trabalho coletivo ali, nós conseguimos formatar essa ideia da cooperativa ali inicialmente com 80 produtores, 80 ou 90 que estavam na Assembleia. Então começou como um sonho, né, disruptivo, porque não existe nenhuma operação desse modelo que compra na individualidade, nós juntamos volume, né, e o produtor compra no seu nome pessoa física, com o objetivo de nos tornarmos o maior conglomerado de compras em volume do estado de Mato Grosso, maior que qualquer grupo individualmente. E por incrível que pareça, eu falo um sonho realizado, que nós já somos essa realidade. Hoje somos mais de 1.300 produtores em menos de 1 ano e meio de operação. Em julho do ano passado, nós começamos com 80 produtores e começamos a rodar o estado de Mato Grosso. Quando chegamos na 20ª cidade, alcançamos o número de 1.000. E de lá para cá, formatamos uma modelagem de negócio inédito, um regramento nunca antes visto, né? Com regras claríssimas e duras, que nós estamos falando de mercado. Originamos o primeiro negócio de coletadeiras no Brasil, coletivo, e essas máquinas já colheram nessa safra. Já originamos o primeiro negócio de importação direta. Tive uma viagem à China ano passado, de lá para cá nós já importamos, chegamos em 70 máquinas agora, na verdade 70 já embarcadas no Porto de Xangai, a caminho no Mato Grosso. Vamos chegar à 100ª finalizada, finalizando esse primeiro bloco. E levamos agora recentemente, não vou dizer o maior, mas sem dúvida um dos maiores volumes de máquinas agrícolas para as montadoras brasileiras, já para a Agrichon em Ribeirão Preto. Isso com uma estrutura extremamente enxuta, com muita estratégia, com muita seriedade, né? Então é aqui que a gente está hoje. Resumidamente, eu contei um pouco da pequena, porém próspera história da nossa cooperativa. Cara, que legal. E aí esse início é justamente porque as pessoas percebam onde a gente vai chegar. Mas, né, como a gente sempre gosta de fazer, para segurar o nosso público aqui, vamos voltar agora um pouquinho no tempo e depois a gente segue o fio da meada a partir da CoproSoja. Me fala quem é o Fernando Cadori, de onde você é, como começa a tua história aqui em Mato Grosso? Fernando Cadori é um produtor, como qualquer outro, que viveu, né, as mesmas coisas que cada produtor em cada cidade, dos desafios aos ônus e aos bônus da agricultura passou, né? Então, desde muito cedo, a gente vê, no nosso caso, Primavera do Leste, e passamos a mesma realidade com o amigo produtor que está em Lucas do Rio Verde, em Nova Mutum, em Campo Novo do Parecis. Chegamos num lugar que não era cidade, que se transformou em cidade, né? Focamos ali junto com eu e meus irmãos, junto com meu falecido pai, sobreviver, primeiramente como produtor, né? E com o bônus de crescer junto com a cidade que se transformou próspera, né? De o tempo fazer com que aquela propriedade desbravada vire um imóvel que tem um certo valor, que por muito tempo, né, o valor de uma propriedade rural no estado de Mato Grosso não cobria nem sequer o financiamento de uma máquina agrícola, para fazer uma analogia com o que a gente opera hoje. Então eu me considero um matogrossense. Hoje tenho com muito orgulho o título de cidadão matogrossense. Para mim é muito importante, né, porque considero o meu estado, considero a minha casa hoje, né, e o estado que me deu a oportunidade, né, de prosperar como produtor, de criar minha família, né, e de lutar pelos interesses do nosso estado. Hoje a gente faz isso de maneira voluntária, justamente para retribuir de uma certa forma tudo que o estado de Mato Grosso nos deu. Então, resumidamente, um produtor rural matogrossense, um entusiasta com relação ao nosso estado. Eu enxergo o nosso estado muito promissor. Eu já falei várias vezes, eu vejo o Mato Grosso daqui a pouco tempo como um Texas, né? E principalmente como cidadão matogrossense, buscando um estado melhor, né? Com a profissão de agricultor, da mesma forma que faz uma dona de casa, um taxista, um comunicador, um professor. Acho que nós temos muito a fazer pelo nosso estado. Então, produtor matogrossense e com muita esperança no nosso estado. Você chega em Mato Grosso com qual idade e você é natural de onde? Chego no Mato Grosso com 5 anos de idade, natural do Rio Grande do Sul.
Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, terra das missões. Qual a tua primeira lembrança de campo, Cadore? Provavelmente vai ser do Sul. Não sei, com 5 anos dá para lembrar. Vagamente do Sul, nós tínhamos uma pequena propriedade lá, como todo não, mas a grande maioria de nós, produtores, saímos do Rio Grande do Sul, porque as famílias cresceram, né, é um estado mais antigo, e o número de pessoas não comportava mais os irmãos do meu pai, os irmãos da minha mãe, vai dividindo e todo mundo buscou oportunidade. Então, do campo, o meu pai tinha uma propriedade de 12 ou 18 hectares lá, não me recordo, tenho muito pouca lembrança, lá nós morávamos, fala de Santo Ângelo, mas era na zona rural, né? E de lá nós viemos para Rondonópolis, né? Onde meu pai adquiriu uma propriedade de 200 hectares em Nova Brasilândia, né? Então você imagina que Rondonópolis para Nova Brasilândia, minha mãe ali com 3 filhos na época, depois veio o meu irmão mais novo, quarto, ele ia para lá, 200 hectares na época sem trator, sem nada, né? Te trouxe um tratorzinho de lá, então ele voltava a cada 40 ou 50 dias, eu ia pouco para a fazenda nessa época, até que com 2 ou 3 anos de operação ali, ele, como muitos produtores, quebrou, né, por conta que não tinha equipamento para colher, tinha que prestar serviço, pegar serviço terceirizado e precisou vender aquelas 200 hectares ali em Nova Brasilândia para buscar uma outra alternativa. E de lá a gente foi para a Primavera do Leste, isso no ano de 1987, se não me engano. Dali para frente, por esse motivo financeiro, a gente acabou indo morar na propriedade que hoje é a Fazenda Santa Rita, o nome da minha mãe, e ali vivemos até, né, íamos para a escola, quebramos o cerrado ali, dali a história que se identifica com muitas outras e muitos outros produtores, ele que evoluiu como produtor, como pessoa, junto com a cidade, né? Então, o nosso crescimento como ser humano, ele é em paralelo com o desenvolvimento da cidade, né? Eu me lembro de Primavera do Leste, a gente ia na escola, não tinha uma rua asfaltada, não tinha energia elétrica, não tinha absolutamente nada. Uma lembrança que, embora possa parecer comovente, é uma das melhores lembranças que a gente tem na vida, porque e um privilégio também que é, nenhuma outra geração vai poder experimentar a criação de um município próspero, de uma cidade próspera, né? Então, por isso que eu sempre falo do ônus e do bônus, né? Viver tudo aquilo naquela época era um desafio, sem comunicação, sem tecnologia, sem energia elétrica, porém é a criação, a construção, né, de um lugar, né? Eu acho muito legal quando você fala disso, do ônus e do bônus, e de analisar esse trecho da vida como algo comovente, mas muito simbólico, né, e muito valioso para você. E isso é uma característica do agro que eu não vejo em outros setores, na quantidade de pessoas que têm essa característica, como no agro, que é justamente não esquecer as origens, né? Eu acredito que isso está relacionado com ser muito recente, né? Quando a gente pega a história da agricultura ao redor do mundo, ela é centenária, em alguns lugares até mais que centenária. Então ela vem numa espécie de herança praticamente que é obrigatória. Aí, quando a gente pega o agricultor americano, eu tive a oportunidade de, por diversas vezes, estar lá, rodar, conhecer, e até em outros países, se transformou numa carga, porque já a gente passou nós estamos aqui falando da segunda para a terceira geração, nem isso ainda, então, né, aquele sentimento de conquista, ele está impregnado, e por mais difícil que seja, independente do tamanho, a conquista é uma das motivações, da gasolina da vida. Então, acredito que isso justifica um pouco desse senso de pertencimento, né, do produtor mato-grossense, que ele consegue olhar para trás e ver que com o fruto do trabalho, com a abnegação ali, né, quantas famílias que deixaram de ter uma assistência médica, né, de ter uma vida, né, quantos pais, né, que hoje já são os filhos que tocam, que deixaram de ter um hospital, um momento de lazer, né, uma comunicação em prol de um futuro que aconteceu, era uma aposta e aconteceu. Então, acho que isso tudo faz com que esse espírito esteja impregnado no Mato Grosso hoje, né? É claro que com o passar do tempo, com a sequência de gerações, né, com a divisão, isso vai fica enfraquecendo um pouco mais, mas eu acho que isso explica a tua colocação aí. Muito legal, cara. Você e seus irmãos, nós vamos focar por você, alguma vez teve dúvida de que você seguiria o caminho do agro? Nenhuma, até porque as coisas eram diferentes, né?
Eu acho que o nível de informação e de visão do mundo que se tinha, principalmente, imagine um jovem agricultor no interior de Mato Grosso, numa era não globalizada em termos de comunicação. Qual perspectiva de mundo que um jovem ali poderia ter se não seguir a essência do que ele fazia? E isso não é porque ele tinha essência, aquilo se confundia com a vida da pessoa, então não tem como seguir outro caminho a não ser aquele ali, entendeu? E como você tem 3 filhos, como que vocês trabalham iniciar esse desejo talvez deles aí de seguir? Eu sei que você está sempre no campo levando eles. É um desafio muito grande isso, por alguns fatores e até eu coloco um dos fatores que nos motivou a formar uma cooperativa como essa. O que a gente está vendo? Nós estamos enxergando, eu já volto nos meus filhos aqui, que aquilo que a gente falava que acontece em outros países está começando a acontecer no Mato Grosso. Então, aquele produtor que tem 1.000 hectares, na próxima geração ele vai ter 500 dividido na sua família, mais uma geração ele vai ter 250, o cara que tem 100 tem 25. E se nós não nos organizarmos, aquele movimento que nos trouxe aqui vai ser o mesmo movimento que vai fazer nossos filhos sair daqui. Então isso combina com a nossa cooperativa. Então eu volto nos meus filhos. Nós vivemos num mundo hoje que é muito mais complexo você colocar a essência de pertencimento num jovem, porque o espectro dele em relação ao mundo é outro. Na palma da mão dele, ele pode se vislumbrar com uma série de coisas que não desfocavam um jovem de 1980 ou 90, né? Então, ali ele pode ver várias situações, ter uma visão de mundo. É a primeira coisa que eu penso. Primeiro, o exemplo arrasta, né? Segundo, não dá para se deixar de levar em consideração a vocação de cada um, né? Mas a gente tem que fazer o nosso papel como pai, como genitor, que é mostrar os caminhos, é incentivar, né, ver o perfil de cada um e principalmente moldar o nosso negócio como um negócio empresarial, né? O produtor rural, isso eu falo com conhecimento de causa, não que eu saiba mais do que alguém, mas a gente teve a experiência de conviver muito com os nossos associados enquanto presidente da ProSoja. Nós ficamos com uma lacuna temporal administrativa, porque aquele espaço de tempo entre desbravar uma área, torná-la produtiva, passar por crise, formatar uma cidade, ficou de lado a evolução administrativa, financeira e de sucessão. E eu digo isso provando que, né, um produtor de 500, 1.000 hectares, na sua grande maioria, não tem uma gestão administrativa. Se você pegar um comércio urbano, vamos falar de roupas, né, não desmerecendo ou desqualificando, mas que tem ali um patrimônio imobilizado, né, menor que de uma propriedade rural, ele vai ter lá uma pessoa para administrativo, uma para o financeiro, um técnico contábil, uma organização estrutural diferente de um produtor que tem lá um patrimônio imobilizado numa área de 1.000 hectares, que dependendo da região, você fazer a conta aí, você vai ver quanto que é. Então nós passamos por essa lacuna, precisamos colocar isso na visão dos nossos produtores, né? E de novo eu cito nossa cooperativa, e de outro lado, no estado de Mato Grosso, nós temos uma nuance muito grande, que são grandes conglomerados, muito organizados, competentes por sinal, que tem toda essa organização e, sem dúvida nenhuma, com a vantagem do volume, tem avançado em cima dessa transição geracional. Ou seja, a nossa organização, e aqui eu falo de novo e aproveito o espaço para falar do projeto que a gente está tocando, a nossa cooperativa ela está ligada intrinsecamente com os futuros das nossas gerações, os meus filhos, e uso ele como exemplo para falar do filho de cada produtor que está ouvindo e está ali. Ou nós nos organizamos para ter volume compatível, ou a diminuição das áreas em função da reforma agrária familiar que uma geração traz, vai tornar o produtor médio, pequeno, um alvo fácil do sistema, e não tenho dúvida que ele vai ser engolido. A gente já vê isso no estado de Mato Grosso e em alguns municípios. Os clientes da Agrosol tiveram uma produtividade surpreendente nesta safra de soja. Mesmo com os desafios climáticos em algumas regiões, quem investiu nas sementes da empresa colheu excelentes resultados. Em Sinop, o grupo Pascoaloto plantou a cultivar Brasmax, Olimpo e Pro e alcançou uma média de 90,5 sacas por hectare, em uma área com mais de 1.000 hectares. Já em Brasnorte, o produtor Jorge Pires de Miranda optou pela Brasmax Sparta I2X
e viu sua lavoura bater entre 102 e 105 sacas por hectare. E qual o segredo de tanta produtividade? Escolhas bem feitas. As cultivares certas, aliadas às novas biotecnologias, garantiram mais sanidade no campo e, com isso, mais rendimento. E nem bem terminou a safra 24-25, a Agrosol já está olhando para frente. A equipe técnica já trabalha na avaliação de novas cultivares que devem reforçar o portfólio da empresa na próxima temporada, gerando ainda mais estabilidade e resultados para os agricultores. Porque o produtor sabe, cada saca a mais conta e faz diferença no bolso. E pode seguir confiando na qualidade das sementes Agrosol. Cara, a sua linha de raciocínio, cara, acho que é muito bacana e é muito clara. E ao mesmo tempo que ela é muito clara, ela provavelmente vai provocar quem não tenha percebido toda essa movimentação que você traz essa análise agora, né? Isso, evidentemente, vem da tua experiência também como líder de instituição, tempo que você ficou na frente junto à ProSoja na diretoria, né, como presidente, mais tua experiência como sindicato rural lá em Primavera do Leste, agora na CoProSoja. Eu queria que rapidamente, para a gente já partir para a CoProSoja daqui para frente, o que foi para você na tua evolução como pessoa, como profissional do agro, como alguém que analisa o que está acontecendo e pensa projetos para tomar, visando o futuro, inclusive da própria cadeia produtiva, do próprio setor. Como que foi esse papel institucional na tua vida, esse amadurecimento institucional, cara? Porque, assim, quem te entrevistou 20 anos atrás e bate um papo com você hoje, é nítido como a evolução, ela acontece com todo mundo, mas é muito claro a tua maneira de falar, o tamanho do raciocínio que você, né, traça à tua frente. Bom, vamos lá. Ele é vital, né, para mim conseguir ter a visão que eu tenho hoje. Não dizendo que se eu tivesse só focado no meu negócio, nunca deixei de focar no meu negócio, que eu vivo da agricultura. E em contrapartida, o que me levou para dentro do sindicato, das entidades de classe, foi não estar satisfeito com coisas que prejudicavam, e fosse crédito agrícola, fosse um calendário de plantio. Então eu percebi ali que se uma coisa me desagrada como produtor, eu tenho duas opções. Se eu não for fazer nada, eu fico quieto, porque se eu não tenho tempo de buscar a mudança, eu também não tenho o direito de opinar ou criticar alguém em relação àquilo ali. Ou eu posso tentar mudar, mesmo que a probabilidade pode ser sim ou não. E eu decidi naquele momento que eu não ia ficar inerte em algumas situações, porque eu precisava pelo menos tentar, de alguma forma, junto com os produtores e os colegas que não estavam satisfeitos, tentar mudar o que a gente não acha que nos agrada. E é claro que a gente aprende muito com tudo isso. Que existem os tempos, existem os meios, existem as formas de fazer. Esse crescimento ele vem com o tempo e a gente vai mudando a maneira de se colocar, nunca perdendo a essência. Uma característica que eu acho que ela é genética em mim, eu tenho muita convicção e firmeza quando eu preciso me posicionar, independente da situação. Porém, as formas, a maneira, acho que a gente evolui como ser humano. Então, para resumir, tem uma importância vital no nosso crescimento como pessoa, como ser humano, mas ela vem da vontade de mudar algo. E resumindo aqui, e já aproveito para incitar e provocar cada produtor que está ouvindo, a parte de cada um nossa, além do que a gente entrega para o nosso negócio, é de vital importância para a gente mudar o coletivo. Então não pense que, eu falar não vai mudar, não muda, né? Muda muito. Principalmente se falando de agricultura. E aqui eu aproveito para fazer uma analogia do tanto que a gente ainda criticado e colocado em xeque, inclusive quando se faz uma comparação, quando se pergunta a opinião de um cidadão urbano com relação ao produtor, né? Então você imagina que a mente do produtor, patrônio, quando pega lá, ele fala, poxa, mas eu vim lá do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, ou de São Paulo, e aí as políticas governamentais falavam que eu tinha que usar minha propriedade, que eu tinha que abrir, não tinha incentivo, não tinha estrada, o risco era meu, o problema era meu, eu abdiquei de tudo, eu ajudei a formatar a cidade, eu coloquei, mas foi uma opção. Aí quando ele pega, imagine quem está ali com 70 anos, 80, que vem da primeira geração, ouvir de alguém que fala, pô, mas o cara vem aqui no estado de Mato Grosso e acaba, como que ele vai entender uma situação dessa? Ele pensa, como assim? Eu vim aqui, falava que era me fazer meu barraco na beira do rio, que era para mim abrir minha área, e agora eu não posso, agora eu sou destruidor, entendeu? Quando
um produtor desse vai se manifestar, quando nós vamos nos manifestar, a tendência é que a gente exponha toda essa raiva, né, essa falta de compreensão, por que não me compreende, já que eu vim aqui para somar, eu sou um cidadão de Mato Grosso, e aí a gente acaba usando um tom, e eu me incluo nisso, a gente tem que se moldar muito, um tom que soa arrogante para a sociedade. E isso causa uma certa polarização, e às vezes é usada de maneira política, um político oportunista usa isso para colocar o cidadão urbano contra o agricultor, ou vice-versa, e a gente cai nessa perspectiva por não ter essa percepção. E eu só estou dizendo isso, que foge um pouquinho do contexto, para dizer que isso só é possível, essa percepção, em função de viver esse ambiente institucional. Às vezes a gente precisa entender de fato o sistema que a gente está vivendo, né? Um estado igual ao Mato Grosso não tem como você polarizar. Eu acho que é um estado próspero, que cresce a ritmo chinês em arrecadação, precisa crescer a ritmo chinês em estruturação, né? Nós precisamos evoluir no turismo, na industrialização, em uma série de coisas, e isso só vai ser possível quando nós entendermos que cada setor é importante. A agricultura é importante, o comércio é importante, as cidades são importantes porque estão consumindo, e se nós todos não nos unirmos em prol do nosso estado, a gente não chega a lugar nenhum. E só a vivência institucional traz esse conhecimento, porque a gente tem que ceder muitas vezes, avançar, ser firme, se colocar. E isso é um exercício que eu conclamo a todos os colegas produtores a participar. Sim, cada um de vocês faz a diferença participar. Podem ter certeza. Muito bem. Só para a gente passar aqui a sua preparação educacional, você é formado em agronomia, em direito. Me fala um pouquinho de como você se preparou ao longo da sua carreira para, né, eventualmente lá na frente vir participar também com tanta efetividade. Então, eu fiz o meu ensino primário em Primavera do Leste, uma parte lá em Rondonópolis, pré em Rondonópolis, depois em Primavera do Leste, igual eu te falei que a gente mudou muito cedo. Na ocasião, a gente morava na fazenda, minha mãe dava aula na cidade, a gente ia com ela, ela ia dar aula, a gente já ia na escola, e depois eu fiz a Escola Agrícola de São Vicente, né? Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá na época. Eu achei que era legal, fiz lá um teste seletivo, passei, fiz o segundo grau técnico, e depois eu sempre ali voltando, porque naquela época a gente estava evoluindo na agricultura, então a gente não tinha funcionário, era a típica constituição da agricultura mato-grossense na época. A mãe ali, ou na cozinha, ou o pai, os filhos e quem tinha trabalhando nas máquinas, eu voltei para fazia entre a escola e a fazenda sempre ajudando, voltei lá para a fazenda e prestei vestibular, mas não queria fazer de forma nenhuma para algumas universidades, acabei passando na época para agronomia, na UFMT e mais outras duas universidades, só tinha a UFMT na época, e depois de muita pressão, principalmente da minha mãe, não, você vai fazer, eu não vou, não vou, acabei fazendo agronomia, me formei na UFMT em 2001, então fiz agronomia e técnico agrícola, e depois alguns outros cursos aí. Eu costumo dizer que era agrônomo, hoje a gente é prático, né? Direito você não fez, cara? Achei que você tivesse Não. feito. Teu conhecimento jurídico, muitas vezes conversando com você, eu tinha a impressão que você tivesse feito direito. Esse conhecimento jurídico vem do que você colocou há pouco atrás aí, patrão. Você imagine que quantas ações nós tocamos, e ações pesadíssimas, né, enquanto presidente da entidade. Então, como você vai liderar uma banca de advogados em detrimento a uma ação sem ter o conhecimento? Então, né, você acaba absorvendo tudo isso e moldando, até porque uma tese jurídica, quando ela defende algo, ela precisa ter um embasamento técnico. Então, a gente vai acabando moldando, é superficial, obviamente, meu conhecimento, mas eu acredito que ele seja oriundo dessa vivência, dessas participações que a gente teve nas inúmeras causas que a gente... Não foram poucas, hein? Não, e vão ser muitas ainda. Né? Muitas ainda. Vamos lá, então. Bom, deu para as pessoas que não lhe conhecessem, evidentemente não lhe conheciam, passassem a conhecer nesses 12 minutos que a gente dedicou a conhecer um pouco mais da tua história, além do que a gente já tinha falado. Chegamos à CoproSoja novamente. E aí você me disse que começou com um grupo de 80 produtores, se eu não me engano, e que rapidamente, um ano e pouquinho depois, chegamos agora a mais de 1.000. O que significa isso, Cadório? O que levou, além do bom trabalho de vocês, de explicar qual era a proposta, o que significa, que resposta é essa, né, dessa adesão tão maciça
em tão pouco tempo? Eu acredito que é uma união de fatores aí, né? O primeiro fator é que existe aí a credibilidade institucional, né, que nós construímos, e não como pessoa física, mas como presidente da ProSoja. Eu não gosto de pessoalizar uma presidência institucional, porque ela não tem CPF, né? Eu fui o presidente da ProSoja, logo eu fui ali uma peça institucional. Então isso me trouxe, obviamente, uma credibilidade perante os trabalhos que a gente fez junto aos produtores da base, né? Então essa minha figura como presidente, indo ao produtor e dizendo que nós precisamos nos organizar em conjunto para poder trazer viabilidade na compra de máquinas. Ela é em paralelo ao que o produtor estava passando, ele enxerga que isso é fato e traz ele para dentro. Só que no meio disso tudo nós temos uma lacuna de credibilidade em relação ao cooperativismo. E eu quero tocar nesse ponto que é muito importante para quem está ouvindo. Nós tivemos um sistema de cooperativismo lá atrás que deixou muita marca, muitas famílias quebradas, muitas contas para trás e um medo terrível, a ponto de, patrônio, a gente conseguiu, o meu produtor foi indo de cidade em cidade. Nós chegamos, por exemplo, não sei se a nossa primeira reunião foi em Canarana ou Gaúcha do Norte, com 3 associados. Aí a gente explica, a gente trabalha um novo modelo de cooperativismo, onde o faturamento não é interno, que já acontece em muitas cidades, né, muitas cooperativas extremamente. Mato Grosso tem umas cooperativas muito bonitas, com trabalho em Sorriso, em Primavera do Leste, em Sinop, né, e a gente não entrou para operar no ramo que elas operam, mas que já fazem isso, juntam o volume e operam na pessoa física para evitar o risco coletivo. Então, quando a gente explicava esse modelo de operação e principalmente a necessidade disso, a gente tem aquela quebra. Eu costumo dizer que é o descruzado braço do nosso amigo produtor, que a gente ali você passa a ser um vendedor de sonhos ali, vamos dizer assim. Mas sem dúvida nenhuma, isso não está relacionado à pessoa do Fernando Cadore, mas sim ao cargo que eu ocupei e a grandeza que a entidade tem, e o trabalho desenvolvido traz a credibilidade. E a CoProSoja é óbvio que só existe hoje por isso, e também ela é um braço institucional. Então ela carrega a credibilidade e a capilaridade da ProSoja de Mato Grosso. Mas sem dúvida, aliado a isso, a visão do produtor que isso é necessário, e se isso não acontecer, não é se, é quando nós seremos absorvidos pelo mercado. Isso é fato. Então o produtor enxerga isso, a grande maioria, e à medida que a gente vai quebrando esses medos, e eu acredito que é natural, a gente tem uma credibilidade, 2 pontas para quebrar, do produtor, que para mim é mais difícil de entender, mas é que tem, e da indústria também, a gente avança, e aí sim traz o que a gente busca, né? Que é nivelar o jogo, esse é o nosso slogan. Ah, já ouvi algumas pessoas comentando, mas qual a diferença? E eu vou fazer aqui a pergunta que eu já ouvi. Qual a diferença da CoProSoja, por exemplo, para um pool de compras? A CoProSoja, ela vem para a cooperativa, o nosso ato cooperado reside no intermédio da negociação em prol do nosso produtor, né? Máquinas agrícolas é o início do trabalho, né? Então nós estamos prontos para operar todo tipo de benefício financeiro. O cooperativismo deriva, e o sentido do cooperativismo é a união trazer o benefício comum e esse benefício ser utilizado dentro da propriedade. Então a cooperativa, e na modelagem que a gente propõe, ela funciona da seguir um exemplo prático. Vamos supor que a gente vá lá e compre máquinas agrícolas e na compra coletiva pela cooperativa, que vai negociar aquele volume, você tenha 10 mil reais de desconto em cada máquina pela compra coletiva. O benefício daqueles 10 mil não vai ser distribuído pela cooperativa em sobras, no nosso modelo, mas sim ficar no bolso daquele produtor, aonde ele pode usar aquilo da maneira que ele entender melhor para viabilizar o seu negócio. Pode ser na compra de insumos, pode ser na sua vida pessoal, o benefício ele fica diretamente no produtor rural. Então essa modelagem é o que a gente busca. Então essa é a diferença do pool de compras, de uma intermediação comercial pura e simples. Nós buscamos o volume para a viabilidade direta do produtor rural. Então essa é a essência do cooperativismo, né? E ele se faz necessário principalmente no ambiente que a gente vive. Nós estamos antecipando um acontecimento, patrão. Eu acho que
né, não é alarmismo, ou o produtor mato-grossense se junta em coletividade, ou a pergunta é quando que ele vai ser banido do mercado. Quando eu falo ele, eu me refiro à segunda, terceira geração dele. Pode ser que não seja da Agora. sua geração, mas pode ser que da do seu filho ou do seu neto vai acontecer. Isso é fato. Então essa é a diferença, se é que me fiz entender. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Você no começo falava sobre alguns números já, algumas negociações que vocês já intermediaram com bastante êxito. Queria que você trouxesse um pouco desse histórico aqui, para que agora as pessoas já mais conscientes do trabalho, né, se atentassem aos resultados que você já conquistou. Vamos lá. Acho que isso é importantíssimo, principalmente para o amigo produtor que está ouvindo. O que iniciou a nossa maneira de trabalhar, a nossa formatação aqui, foi justamente a discrepância de preço entre a compra em volume, principalmente praticado em determinadas compras no estado de Mato Grosso, com relação ao varejo. E eu não tenho problema nenhum de falar, isso aqui não é o que a gente acha, tudo que eu estiver te falando aqui pode ter certeza que é baseado em fato. Nós tivemos diversas situações de 30%, 40% de diferença para o mesmo equipamento. Ok, nós entendemos que isso é justo, não tem problema nenhum, mérito de quem compra, porém, qual que é a nossa perspectiva e a nossa lógica? Não pode ter o preço de 100, correto? Porém, 100 tem que ter o preço de 100. Logo, se nós temos o mesmo volume, nós temos que ter a mesma condição. Baseado nisso, a nossa originação ela vem para ser o maior conglomerado de volume de qualquer marca de equipamentos agrícolas do Mato Grosso. Ou seja, qual será a desculpa para não praticar o mesmo preço? O que isso representa, Cadores, você pode perguntar. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos, Patrone, isso eu sei que vai causar bastante polêmica, mas não tem problema nenhum. Quem quiser mais informações pode vir, a gente mostra. Em plena pandemia, uma coletadeira, por exemplo, aqui não vou citar a marca, negociada no varejo a 4 milhões em 2022 e no atacado a 2.250.000. Com uma soja a R$160, nós estamos falando de 10 mil sacas de soja com uma máquina que não vai operar 1.000 hectares. Isso não explica por que determinado lugar se paga 5, 7 sacas a mais no arrendamento? Ou você se junta, ou você vai perder seu arrendamento, você não tem como competir. Agora, se eu compro 100 também, qual a justificativa para não ter? Então nós viemos para nivelar o jogo. A CoproSoja vem para nivelar o jogo. Ela não tem fins lucrativos. Nós somos formador de volume e temos o aval do produtor. Não somos intermediários, tem que ficar muito claro, né? No começo a gente está enfrentando muitas batalhas. Algumas fábricas tentaram nos colocar como intermediário. Não. Nós temos o aval do produtor, jurídico inclusive, para negociar em seu nome. Então, quando nós levamos o volume para a fábrica, nós temos a ordem de compra do produtor com o diferencial que ninguém tem. Nós, pelo nosso regramento, nós conseguimos transferir em market share. O que quer dizer? O produtor que se coloca aqui, por isso nós somos mais de 1.000, ele está pronto para comprar a marca A, B ou C. E nós podemos determinar isso dentro do nosso regramento. Ah, mas o produtor que não aceitar é simples, ele não participa. Tem que ter regramento duro, condições comerciais. Para ter negócio tem que ter regra. Sem regra não acontece nada. Então, nós buscamos um regramento que ele não tem como não acontecer aquele volume que a gente colocar. Então, é muito simples a nossa perspectiva. Então, nós queremos competir em números, e competindo em número não tem nenhuma justificativa para não se fazer a mesma condição. De uma forma ou de outra, nós vamos nivelar o jogo. Então, nós não queremos que ninguém pague mais caro ou mais barato, nós simplesmente queremos o respeito que existe o número que a gente leva. E respeito é preço, e o preço está relacionado com volume. Sem citar marcas, caso você possa trazer essa informação, traga algumas compras que vocês fizeram, qual o percentual que vocês conseguiram. Veja bem, imagine que nós estamos em junho de 2025. Se você relembrar o que a gente conversou até aqui, nós iniciamos a nossa ida nas cidades em julho de 2024. Nossa primeira contratação com um funcionário apenas, e eu acho que era aquilo que a gente teria que ter mesmo na época. Você não tem que ter, inchar nada, as coisas têm que acontecer à medida que necessita.
Então nós partimos em julho de 2024 com 80 cooperados. Usamos janeiro, quando eu saí da ProSoja em dezembro, de janeiro a julho nós formatamos o modelo de negócio, o regramento, a modelagem, a estruturação, as regras, o número de produtores, a estratégia. Não foi nada feito, eu acho, entendeu? Então nós usamos 6 meses. Em julho nós estávamos praticamente prontos, com estatuto, com regras, com regramento. Fomos para as cidades com 80 produtores. Início de agosto chegamos a 1.000 produtores e me recordo a cidade que estávamos em Comodoro. Inclusive ainda falta eu rodar, mas nós temos produtores hoje em 70 cidades, eu rodei 22. Aí chegamos a 1.000, de lá para cá não tivemos mais tempo. Antes de chegar a 1.000, nós nem sequer tínhamos falado com nenhuma fábrica. A gente não quer colocar o carro na frente dos bois, nós sabemos aonde a gente pode chegar, mas sabe que cada passo tem que ser dado de cada vez. Quando chegamos a 1.000, nós pensamos que está na hora de ir ao mercado, temos o número. E líquido e certo, número não tem, contra número, contra ciências exatas não tem, de fato a estatística estava certa. Quando chegamos a 1.000 produtores, levantamos demanda, escolhemos trabalhar coletadeiras, e já explico por quê, porque ainda tínhamos tempo hábil, já estávamos em agosto, para a safra que ainda não havia sido plantada, e começamos a levantar a demanda de coletadeiras, explicando todo o regulamento para o produtor, que naquele momento ele não poderia escolher marca e tudo mais. E conseguimos levantar 100 coletadeiras de demanda, era o nosso número. Quando chegarmos a 100, vamos ao mercado. E fomos ao mercado. Obviamente que levamos algumas portas na cara, todo o processo que se coloca. E para resumir a história, algumas marcas, optamos por 3 marcas, e não é exclusório no sentido literal da palavra, de excluir, optamos por market share. Né? E a demanda do nosso produtor veio a maior parte de uma marca, e aí essa marca não nos atendeu como deveria, e como seria atender como deveria? Fazer a mesma condição para o volume que já faz no mercado. Tá? Eu não tenho problema nenhum para dizer, a marca que eu estou falando sabe qual é. Essa é a maneira que o produtor escolheu de trabalhar, e o produtor nosso vai trabalhar assim. Aí nós fomos atendidos por uma marca que nos acolheu nesse primeiro negócio, e o produtor rural tem lealdade, a gente não esquece de quem estende a mão para nós a primeira vez. Eu não tenho problema nenhum em falar, o Roland do Brasil nos atendeu no primeiro negócio. E lembre da linha temporal. Começamos a negociar em setembro, em dezembro a primeira coletadeira desembarcou e já começou a colher arroz. Né? E essas máquinas, não posso falar o número, mas foram dezenas de coletadeiras entregues e todas já trabalharam. E nós fizemos, eu ouso dizer aqui, que é a maior transferência de market share que o mercado já viu, patrão. O que quer dizer isso? Produtores que eram 100% de uma determinada marca, não tinha nem sequer um equipamento, compraram outra marca, e pode ter certeza disso, que é produtores que estão cansados, né, de não ter o preço justo aí, e vai acontecer mais, isso só foi o começo. Então, agora, em paralelo a isso, a gente esteve na China buscando viabilizar uma importação direta. Não sei se eu cheguei a comentar aqui, não estou lembrado dentro da nossa entrevista, despretensiosamente, um passo de cada vez, nós chegamos agora à 100ª pá carregadeira negociada. As primeiras devem estar chegando agora nesse projeto piloto. O projeto piloto também a gente amplia agora, mesmo antes de você chegar, a gente estava ampliando já as negociações agora para agosto, da importação direta na pessoa física de cada produtor. Então são disrupturas que a gente tem feito, e esse ano também já levamos a segunda cotação. Nesse momento específico a gente abortou ela por conta de algumas condições de mercado, mas enfim, esse é um resumo breve da história que a gente tem até aqui. E aí, Cadore, quando no início do bate-papo eu falei que o momento certo de conversar é o momento que dá certo, e que pelas coincidências aí do destino a gente está num momento que é muito oportuno para a gente falar disso, a gente tem um momento que no país comprar máquina é algo... Muita gente coloca que é uma loucura nesse momento, dado o nosso tamanho da taxa Selic, por exemplo, nossa taxa básica de juros, e aí todo o decorrer disso. Aí vocês têm, né, o cooperativismo, uma fonte alternativa para viabilizar um negócio. É por aí, não mesmo numa situação como essa? Veja bem, essa pergunta sua é interessante. Você perceba que eu acabei de falar que nós abortamos a negociação 2025 e ela vai exatamente ao encontro que você está falando. Em primeiro lugar, nós somos produtores rurais. Nós não somos vendedores de máquinas, nós não competimos com a distribuição, nós vemos todo mundo como aliado, nós buscamos a viabilidade e a equidade de preço em relação ao volume. Porém, nós estamos vivendo um cenário
onde a viabilidade na agricultura é nula ou negativa. Prova disso são as dezenas de renegociações que a gente vê no mercado. O que quer dizer isso? A viabilidade, não existe viabilidade para a compra de máquinas agrícolas hoje no país. Duas coisas trazem a viabilidade, patrão. Ou o preço do que a gente tem para vender sobe, ou o que a gente tem para comprar baixa. Nós estamos alertando há algum tempo as montadoras sobre isso. Não é alarmismo, não é argumento de compra. O que faz o mercado, e o mercado é soberano, é a viabilidade. Se o produtor não tem viabilidade para comprar, não adianta. E somado a isso, nós temos um cenário de uma política de crédito péssima. Nós temos juros altíssimos, nós não temos subsídios para as compras agrícolas. E quando eu falo aqui subsídio, eu gosto sempre de explicar. Quem ouve e não entende da agricultura acha que subsidiar o crédito agrícola é doar alguma coisa assim. Não, é dar equidade com relação às políticas mundiais de crédito, e a agricultura é uma commodity. Porque o subsídio ao agricultor não é o subsídio ao agricultor. O subsídio à agricultura de uma nação é o subsídio ao preço do alimento na gôndola de quem é carente. Exato. Porque o povo rico, o cara que ganha bem, ele não está nem aí para o preço do alimento. Subsidiar um agricultor que já tem todos os riscos é subsidiar quem ganha o salário mínimo, que vai comprar um arroz mais barato, porque vai comprar o feijão, porque se o custo dele para uma máquina foi menor, para o insumo foi menor. Então eu falo aqui, colocando mais um exemplo da falta de viabilidade, nós não temos crédito agrícola, nossas linhas são em dólar com uma volatilidade absurda, uma hora nós temos câmbio a 5,50, outra hora a 6,20. Nossas linhas em reais com a Selic a 15 são impraticáveis. Imagine você pagar, uma máquina agrícola é um bem altamente depreciável. Do ponto de vista fiscal, a vida útil dela é 8 anos. Ou seja, quando você terminou de pagar, ela é resíduo. Imagine você pagar 14, 15, 18, 20% de juros no equipamento agrícola, sem viabilidade. Então nós vivemos esse cenário, não é um cenário alarmista, é um cenário onde o produtor mato-grossense, embora tenhamos tido uma safra produtiva, a gente vem de uma safra 23, 24 de quebra de safra por seca histórica, do aumento generalizado dos custos pandemia que até agora não se estabilizou, de um déficit de armazenagem gigantesco e de uma precificação extremamente baixa nos produtos. Então não tem viabilidade, por isso nós abortamos nesse momento as compras de máquina. E inclusive eu deixo um recado aqui ao amigo produtor. Eu sei que é um pouco antagonista a função que a gente faz aqui na nossa cooperativa, mas vá a mercado só se tiver extrema necessidade. O principal insumo, o principal equipamento que você pode ter na sua propriedade é a sua viabilidade e a certeza que amanhã você vai estar operando. Nós estamos aqui para proporcionar o melhor negócio, mas só para quem tiver extrema necessidade. Exatamente. Se você não citasse essa frase, eu lembraria agora dessa frase, porque várias e várias vezes, enquanto ainda presidente da ProSoja Mato Grosso, você citou essa frase nos nossos bate-papos. O adubo, rapaz, se eu falar para você que eu levei pancada por causa dessa frase no adubo, bicho. Posso falar uma curiosidade que não vou citar nome, mas como eu falei aqui, o cargo institucional ele não deve ser na pessoa física, até porque não se pode confundir de ambos os lados. Então aquela campanha que a gente fez, não vá ao mercado, não use fósforo, né, o principal insumo é a viabilidade, eu precisei comprar um fertilizante para frente, uns 3 meses depois. Aí eu tive um atendente comercial que eu acho que ele estava chateado com aquela situação, não sei se perdeu alguma venda, enfim, mas não é pessoal, é porque não tinha viabilidade mesmo. E quando eu perguntei o preço, ele falou para mim o seguinte, falou, mas você vai comprar adubo para quê? Você não falou que não... Era outra situação, era outro cenário, então fique bem claro aqui que a gente não está falando contra o mercado, inclusive eu acho que as fábricas, os montadores vão precisar também da ação governamental, nós temos um plano safra para vir aí, então que essa mensagem chegue ao governo, nós precisamos de crédito agrícola e não somos nós, a população brasileira que precisa, porque o produtor produzindo com custo baixo é sinônimo de alimento com preço baixo também, e ou se subsidia isso, ou se coloca uma política de crédito compatível, ou vai sobrar máquina nos pátios das montadoras, se não for nas montadoras vai ser nos pátios das concessionárias, isso é fato, só a viabilidade que vende, não adianta. Cadori, rapidamente aqui para não deixar perder esse gancho, nós estamos a poucos dias do anúncio, né, esperado do Plano Safra, tem alguma expectativa? Olha, eu
estaria jogando contra o país se dissesse que não. Como cidadão brasileiro, como produtor rural, nós devemos ter expectativa, devemos ter esperança. O produtor rural é o homem do amanhã, do ano que vem. Então é claro que existe expectativa, a agricultura precisa ser olhada com os olhos reais. E o que eu quero dizer? Infelizmente ou felizmente, o PIB do Brasil, ainda a maior parte é agricultura, então não precisamos olhar com esses olhos. Precisa sim de incentivo à agricultura brasileira. Muito bem, você já falou com taxas de juros que ficam... Taxas de juros, exequíveis? créditos que deem viabilidade para o produtor, olhar para o armazenamento do Estado, do país. Não é admissível que um dos maiores provedores de alimento ao redor do mundo não tenha capacidade de guardar a sua produção, patrão. Isso é um absurdo. E nós precisamos parar de demagogia de discurso. Que isso ou que aquilo. Nós precisamos de ação. Como a gente falou que o exemplo arrasta, todo mundo sabe do problema de armazenamento, vamos colocar, nada é mais importante do que isso. Imagine um cenário, a gente está vivendo cenários de guerra, entre guerras comerciais, Estados Unidos agora com a China e uma série de coisas. Já disse isso várias vezes, mas está aí, tá na cara que pode acontecer. Os Estados Unidos já ficou 1 ano e 6 meses sem comercializar grão com a Rússia. Se acontecesse isso com o Brasil, com a China, quer dizer, né? Ficou com a China. Imagine se acontecesse com o Brasil, vai colocar onde a safra? Nós precisamos vender a soja para pôr o milho, então tem que olhar para as políticas de crédito. E é sim responsabilidade do chefe de Estado, é sim responsabilidade de quem está no ministério, e não existe desculpa. Tem que agir e tem que ser coerente. O que é coerência? A fala tem que ser compatível com a ação e a ação tem que ser compatível com a necessidade. Isso é liderar, isso é fazer o que tem que ser feito. Muito bem, vamos para a reta final aqui, porque o nosso papo se estendeu. Como eu imaginei que fosse acontecer, você perguntou quanto tempo a gente vai conversar. Falei, vai ser uns 30, 40 minutos, eu sabia que não seria Já foi só. mais? Passou um pouquinho, mas não tem problema. O papo tá bom, a gente segue. Mas vamos para a reta final aqui. Bom, qual a expectativa de vocês com a CoproSoja? Vocês vão chegar a quantos mais produtores e como faço eu, produtor rural, para fazer parte também desse projeto que era um sonho que tem se tornado realidade? Veja bem, eu fui incumbido da missão de liderar e formatar esse projeto. Eu tive uma resistência, mas aceitei, né? Porque uma coisa é ter ideia, outra é liderar. E estamos fazendo ele dar certo, nós vamos continuar. Nós sabemos, como eu falei aqui, aonde a gente pode chegar. Afinal de contas, o único pré-requisito para ser cooperado da CoproSoja é ser associado à ProSoja. Então nós temos um universo de 9 mil produtores ainda que basta querendo, pode ser associado. Porém, nós temos a característica de planejar, usar estratégia para as ações e dar um passo de cada vez. Nós não vamos fazer nada antes do seu tempo. Então a gente pode chegar muito longe, patrão, muito longe. A gente vai chegar ao nosso objetivo. Nós vamos mudar a maneira de comercializar algumas coisas aqui, como já aconteceu em vários outros segmentos, em várias outras coisas também, com o objetivo da viabilidade. Mas tudo ao seu tempo. Para você que quer ser cooperado, basta ser associado da ProSoja e procurar a nossa equipe aqui da CoproSoja, com um simples cadastro aí, você pode estar participando das nossas demandas e nós precisamos de cada um de vocês. Muito bem, agora vamos para as 3 últimas perguntas que são tradicionais aqui do podcast, Cadori. Vamos lá. Uma pergunta que você, Fernando Cadori, gostaria de responder um dia que não te fizeram ainda. Rapaz, agora você pegou pesado, hein? Pode fazer um exercício de futurologia se quiser. Algo que você queira responder lá na frente, se for o caso. O que você acha dessa política agrícola que fez com que o Brasil tivesse 1,5 vezes a capacidade de estocar o que produz? Qual seria a tua resposta? Eu acho que foi a política que fez o Brasil avançar na industrialização também, que uma vez o produto aqui ele fica passível de industrialização, é isso que fez com que o Mato Grosso passasse o Texas em produção, em volume, infraestrutura, em turismo e qualidade de vida. Gostei, cara. Muito boa, muito boa. Dessa maneira de Pode analisar. Demore, mas vai acontecer. Mas é uma futurologia bacana. Gostei. Ele gostaria de fazer essa pergunta no futuro a você. Bem bacana. Uma curiosidade sobre o Fernando Cadori. Curiosidade sobre o Fernando Cadori. Olha, é muito difícil a gente se autoavaliar, mas uma pessoa convicta,
por incrível que pareça, extremamente reservada e introspectiva na vida social, mas quando precisa se posicionar, podem ter certeza que eu jamais deixarei de colocar uma posição individual ou coletiva, contanto que tenha a convicção que a gente esteja com a base argumental certa. Da mesma forma, a humildade de recuar quando e se porventura estiver errado, que é passível com qualquer ser humano. Muito bom, muito bom. E aí é mais fácil de todas, Cadore. Quem quiser falar com você, falar com a CoproSoja, qual que é o caminho, quais são as redes sociais? Eu sei que você está nas redes sociais também, não sei se você está tão atuante, mas vamos lá, deixa o teu endereço aí para a galera. Nas redes sociais aí, @CoproSoja e Fernando Cadore também no Instagram, para quem quiser me seguir aí, mas sigam a CoproSoja. Lá você vai encontrar nossos contatos para fazer a sua adesão como cooperado. E como disse anteriormente na instituição de classe aqui, cada um de vocês é importante, produtor. Venha fazer parte da nossa equipe. Muito bem. Cadore, te agradeço, cara, muito, muito, muito de coração. Sabia que o bate-papo ia ser bom, mas não sabia que ia ser tão bom. Muito bacana ver o resultado que vocês estão conseguindo coletivamente, né? E essa provocação do bem aos produtores com a resposta que vocês estão tendo. É muito bacana estar acompanhando isso como uma testemunha, né, de toda essa jornada, desde a fase embrionária, quando vocês, né, idealizavam tudo isso, e agora, com esse primeiro ano e pouquinho aí, já tendo resultados e com potencial tão grande, mexendo com toda a estrutura. Muito legal, fico muito feliz por ter batido esse papo, por você ter sido tão transparente, né? Que eu sei que esse bate-papo vai ecoar, você sabe disso também, né? E essa é a ideia, levar a informação e mostrar o trabalho que está sendo feito. Obrigado de coração por confiar ao podcast do Patrone, confiar a mim como profissional também, tá levando um pouco desse trabalho de vocês adiante. Eu que agradeço, Patrone. Para mim é uma satisfação te receber, mais que um comunicador, um amigo que a vida nos trouxe aí nas lutas do agro. E sei que, além de comunicador, você é um entusiasta da agricultura, um defensor da agricultura e, sem dúvida nenhuma, um marco aí na comunicação, como tantos outros têm, mas um dos precursores da voz da agricultura, da agropecuária, do agronegócio mato-grossense brasileiro. Então, parabéns, para mim também é uma satisfação e agradeço imensamente o espaço para podermos falar um pouco do nosso projeto, da nossa cooperativa. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.